É uma sessão de perguntas e respostas, tá bom? Ainda que a gente venha perguntar questões que foram enviadas aqui pelo WhatsApp, mas se porventura você desejar talvez fazer uma colocação, você pode fazer isso, tá bom? Mas aí eu vou pedir para que você faça no microfone, beleza? Mas use aí o celular, tá bom? Vamos lá então? Irmã, quer um cafezinho? Já tomou? Beleza, beleza. Gente, vamos lá então. Simone, o que dizer para famílias homeschoolers que ouvem influenciadores católicos? Boa tarde, galera. O que dizer a essas famílias? Roma não é a nossa casa, né? Roma não é a nossa casa. Bom, em primeiro lugar, a pergunta é: influenciadores que influenciam que área? Né? Porque você pode estar falando de política, daí não interessa muito qual é a religião da pessoa, até interessa, né? Você tem que ver o viés. Você pode estar falando de, sei lá, do quê? De arrumação de casa. Agora, se você está falando de criação de filhos, ou de casamento, ou de coisas muito práticas do teu dia a dia que você precisa mover na tua casa, na tua família, então eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente ouve. Não é só católico, não. Católico, protestante, né? A gente precisa ter cuidado com o que a gente ouve. Eu acho muito perigoso essa onda de Instagram. Eu acho uma coisa muito perigosa, muito perigosa. Não por causa do Instagram ou por causa das pessoas que postam, mas por nossa causa. Né? Com que coração a gente tem ido, né? E até que ponto a gente se deixa influenciar mais do que pelo nosso pastor, por exemplo, mais do que pelo conselho da nossa igreja, por exemplo. Então, quando a gente começa a ir para o Instagram para buscar respostas para a nossa vida, tem alguma coisa muito errada. Né? É claro que o Instagram é um instrumento, e é um instrumento de Deus para a nossa vida, mas a gente tem que ter muito cuidado com ele, porque ele pode substituir coisas que são insubstituíveis, como um gabinete pastoral, por exemplo, como a pregação de domingo, por exemplo. Né? E aí a gente começa a viver uma vida cristã virtual. Né? Quanto ao catolicismo, eles não são uma religião parecida com a nossa, gente. Não são. Eu tenho lutado muito com essa questão, porque eu conheço diversos crentes, né, que abandonaram o evangelho e que estão retornando para o catolicismo, estão fazendo o caminho inverso, né, porque o discurso é muito bonito, porque há um marketing em cima disso, há um marketing em cima de trazer cristãos para Roma de volta, e há um desconhecimento muito grande das pessoas acerca da religião católica. Né? Eu tenho conversado com várias moças que falam para mim, mas imagina, é só questão de imagem. Se você deixar de lado a questão da imagem, imagina, gente, houve uma reforma protestante para nos ensinar que tudo que estava em Roma tinha sido deturpado. Né? Então, se você lê, por exemplo, as Institutas de João Calvino, ele vai batendo em dezenas, em centenas de pontos que eles entendem o Evangelho de forma completamente deturpada. Né? A própria missa, né? A própria Eucaristia, eles estão matando novamente Cristo todas as vezes. Né? Então, a religião católica não é parecida com a religião cristã. É uma religião apóstata. Outra religião, totalmente diferente. Então, eu acho, sim, que a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente está ouvindo a respeito de como a gente vai viver a nossa vida familiar. Né? Busca na palavra, busca na tua igreja, busca no teu pastor. Eu recebo muita mensagem de moças me pedindo ajuda, me pedindo conselho. A primeira pergunta que eu faço: cadê o seu pastor? Vai falar com o seu pastor. Eu não sou só pastora. Né? Eu posso lhe ajudar, eu sou sua irmã em Cristo, mas a primeira coisa que você tem que fazer. Né? Então, eu sei que no movimento de homeschooling tem muitos católicos envolvidos, né? E a gente precisa ter cuidado. A gente precisa tomar cuidado, para a gente não começar a achar que é a mesma coisa demais, que é parecido demais.
e a gente acabar se desencaminhando, não da fé, né, mas em conceitos que eles passam para a gente como se fossem conceitos firmes, né? Por exemplo, essa questão de filhos, né, que eles batem muito, né? Tem a ver com a teologia católica, a questão de ter muitos filhos por causa de Maria. Então, embora façamos coisas parecidas, né, temos muitos filhos, amamos as crianças, amamos os filhos, fazemos por motivos diferentes, né? E a educação domiciliar, a mesma coisa, fazemos por motivos diferentes, né? Então, eu acho que a gente precisa ter cuidado com essa onda. O que eu vejo, há um desconhecimento dos documentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Não há catolicidade alguma entre Igreja Protestante e a ICARA. E isso por meio dos documentos que ambos os lados já produziram. Por exemplo, na Contra-Reforma, teve um concílio chamado Concílio de Trento, que, de alguma forma, a Igreja Católica Romana tentou dar uma resposta à Reforma Protestante. E no Canone 30, se não me falha a memória agora, o Concílio de Trento, papista, disse o seguinte: seja maldito todo aquele que abraçar a justificação pela fé somente. Como é que você pode ter catolicidade com isso, se a justificação pela fé é a base daquilo que nós cremos? Aí você diz assim, não, mas isso é teologia medieval. Não. O Vaticano II, na década de 60, ratificou Trento. Então, não há catolicidade. Então, culto ecumênico são de pessoas que desconhecem os seus próprios documentos. Tá? E a pergunta, né, que eu faço, será que há necessidade, irmãos, ainda que nós cremos como reformados na graça comum, será que há necessidade de você buscar dentro das fontes papistas? Será que não tem no nosso meio, sabe? Um modelo da educação da família do pacto? Então, eu concordo plenamente com isso. Né? E outra coisa, eu debati até com alguns amigos sobre isso um dia desse, e eles diziam assim, mas nós deixamos de ser relevantes. Eles estão assumindo esse papel porque nós não assumimos. Eu disse a ele, meu amor, Deus não instituiu o Instagram, Deus instituiu a igreja. Exatamente. A gente é relevante dentro da nossa igreja local. Para o mundo, ter 1 milhão de seguidores, ter 2 milhões de seguidores, não é. É para nós, é nós aqui, é igreja local. Então, a gente precisa aprender isso também. E se você está numa igreja local que não prega o evangelho, você precisa de outra. Você precisa ir para uma igreja que pregue o evangelho. Porque a vida cristã não é vivida no Instagram, é vivida aqui. O Instagram é só um auxílio, mais um de tantos bons auxílios que nós temos. Mas a vida cristã é vivida na igreja local. O próprio Sola Escritura, né? Estou lembrando aqui também. Né, para eles não é válido só a Escritura, a igreja é quem tem a última palavra, o Papa tem a última palavra. Então, é uma série de erros, né, pelos quais precisou haver uma reforma. Né? Então, não tem como a gente se juntar, isso é ecumenismo. Ok. Sim? Ok. Para criar os filhos no pacto, a esposa precisa deixar de trabalhar? Ou é possível conciliar a criação dos filhos com a esposa trabalhando fora? Olha, depois de tudo que vocês ouviram hoje, do que a mulher tem que ser como esposa e como mãe, se vocês acham que vocês têm tempo para arrumar outra coisa, Mulher Maravilha. Eu acho que primeiro a gente precisa entender a real relevância do nosso chamado e estar nele. E aí, o que sobra desse tempo, que eu já antecipo para você solteira, é nada, é zero, é menos. O que sobra desse tempo que você vai fazer com ele é problema seu e do seu marido. Né? Eu acho que não é que a mulher não possa trabalhar fora ou trabalhar dentro, né, para ganhar alguma renda. Não é essa a questão. A gente não pode responder isso. Né? Não existe um trecho na Bíblia que fala não trabalhareis fora. Né? Não tem. Não existe isso.
O que a gente precisa fazer é ter sabedoria. Existem circunstâncias diversas? Existem. Existem cidades que são muito pequenas. Existe um trabalho que te exige pouquíssimas horas e que te dá um retorno viável, até existe, né? Existe uma família que tem alguém que ajuda com o trabalho de casa, por exemplo. Até existe. Existem circunstâncias. Existe a necessidade? Existe a necessidade. Né? Uma mulher que foi abandonada pelo marido e que a igreja não acordou que ela precisa ajudá-la. Né? Então, ela precisa se sustentar, ela precisa trabalhar. Uma mulher que ficou viúva. Né? Existem essas circunstâncias. Mas, o tempo todo, a gente tem que estar pesando prós e contras. Não adianta a gente querer ter uma vida financeira mais estável e confortável à custa de alguma coisa. E não se enganem, nós somos uma só. E o dia continua tendo 24 horas. Para feminista, para mulher reformada, para qualquer mulher, o dia continua tendo 24 horas. E as atribuições são muitas. São muitas. E não é só cuidar bem dos filhos, porque antes de você ser mãe, você é esposa. Como é que você está para o seu esposo no fim do dia? Só o pó da rabiola, como diz o outro? Só os restos de uma mulher? Né? Então, você dá tudo de bom seu lá fora, e quando você chega em casa, você só tem restos para apresentar. E a sua vida devocional? E a sua vida na igreja, servindo a igreja? Tem tempo também? Então, se você consegue ser uma excelente esposa, que o marido não reclama de nada, uma mãe presente que está discipulando, ensinando os filhos no caminho do Senhor, uma dona de casa nota 10, consegue estar com a sua devocional em dia, ler seus livros, estar na igreja e ainda arruma tempo para passar 6 horas fora de casa, meu amigo, tu está de parabéns. Né? Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o canto da sereia é muito encantador. Né? As promessas que se tem para a realização da mulher, né, são muito sedutoras. Né? E, na verdade, a maioria, as mulheres vão concordar comigo, a maioria das mulheres que trabalham fora não é por causa do dinheiro, mas é por se sentir valorizada. Né? Então, a gente está buscando valor intrínseco em coisas que são exteriores. O nosso valor intrínseco é que nós somos filhas de Deus. Nós temos valor por quem nós somos e nós temos valor pela função que Ele nos chamou a exercer. Né? E a gente está buscando ter os olhos da sociedade nos aprovando. Sabe quando é que o mundo vai nos aprovar? Nunca, em nada. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa que eu tenho visto acontecer muito é mulheres tendo menos filhos por causa da carreira. Esses dias eu conversava com uma que dizia para mim, eu não sinto necessidade de largar, eu sou professora universitária, tenho horários flexíveis, né, tenho um filho só, eu estou conseguindo levar. Eu falei, beleza, mas isso vai te impedir de ter 2 filhos? Porque será que com 2, com 3, com 4, você continua podendo ter essa flexibilidade? Não. Porque se você tem mais filhos, tem mais coisas sendo exigidas de você. E aí você vai deixar de ter filhos por causa da sua carreira. Né? Então, também é complicado. E é interessante que algo tem sido perdido nesse meio, que é uma virtude cristã de muito apreço para nós, chamado contentamento. Uma palavra bem esquecida, né? Contentamento. Você não precisa ter o melhor carro ou mesmo o carro do ano. Você não precisa andar com os melhores sapatos, com as melhores roupas, morar no melhor bairro da sua cidade. O provedor é o seu esposo. E, por vezes, para tentar suprir algo que você acha que você precisa, você vai, ok, vou trabalhar por um tempo. E quando você vê, você já está envolvida com aquilo e você comprometeu a integralidade da educação, do afeto, do ensino, porque você não conseguiu ter o contentamento. E Jesus disse, olhai as aves dos céus. Elas não plantam, elas não semeiam, elas não trabalham. E vós, não tereis mais importância do que as aves dos céus? Então, creio que falta um pouco de contentamento, sabe? Que é uma virtude cristã, sabe? Então,
E se você não se disciplinar, talvez essa é a palavra para o contentamento. Se você não se disciplinar no contentamento, você vai ser levado pelo espírito desse mundo, que de contentamento não tem nada. E é uma questão também da gente entender aquilo que o pastor falou, né? Uma palavrinha super fora de moda, né? Provedor, né? A gente está no mundo feminista, a gente foi criada debaixo dessa égide feminista, né? Então, uma mulher depender de um homem é vergonhoso, né? Mas foi assim que Deus fez. Só que nós somos criadas assim, não dependa de homem, não dependa do salário, tenha sua liberdade financeira, né? Preze pela sua liberdade. E se ele te abandonar um dia, né? Então, a gente tem que refazer essas ideias pelo crivo da palavra de Deus, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, e eu aconselho vocês, meninas solteiras, a terem esse cuidado também. Porque, às vezes, a gente vai caminhando na vida de solteiro, e vocês, mães de meninas, porque, às vezes, vocês concordam com tudo que a gente falou aqui, mas você cria sua filha para ser um homem. Você cria sua filha não para ser mãe, esposa e dona de casa, mas você cria sua filha para a vida profissional. Tenha cuidado com isso. Porque eu tenho visto muitas moças solteiras enveredarem por aí, do tipo, não, eu quero casar e eu quero ter um monte de filho, quero fazer homeschooling, é isso que eu quero para mim. Mas está aqui, ó, só investindo na carreira. Ao invés de aproveitar o seu tempo de solteira para trabalhar na igreja, para ajudar os irmãos, para estudar teologia, ela está se desenvolvendo na carreira. Aí ela passa num concurso público. Aí acabou. Porque existe um bichinho que morde, chamado estabilidade. E a mulher que cai nisso, dificilmente volta atrás. Porque, afinal de contas, ela está estável, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Tem uma autora que ela fala, né, que oportunidades de emprego vêm disfarçadas de grandes bênçãos e podem ser grandes armadilhas para nós mulheres, né? E a gente precisa lembrar que, como o pastor falou, né, a gente depende do Senhor. Ele é o nosso provedor. Tem outro erro que eu ouço muito também. Mas eu sou auxiliadora do meu marido em tudo, até para ganhar dinheiro. Eu também sou auxiliadora. Eu preciso ser auxiliadora do meu marido para ganhar dinheiro. Meu bem, um vai e outro fica. Não foi isso que a gente estudou hoje com a mulher de Provérbios 31? Nós somos uma equipe. Ele ganha e ela poupa. Ele ganha e ela faz render. A mulher, ela trabalha na logística da coisa. Quem entende alguma coisa de guerra sabe que você ganha ou perde uma guerra começando pela logística. Se você ataca a parte de logística, o exército está derrotado. E nós, mulheres, somos essa parte, né? Nós estamos cuidando da retaguarda, nós estamos alimentando, nós estamos cuidando, nós estamos alimentando a alma, nós estamos cuidando das crianças para que ele possa ir. Quando a gente diz, todo mundo pode fazer tudo, ninguém faz nada, né? E a gente está invertendo, né? Eu falava com elas agora de manhã, né? Muitas vezes nós não somos feministas, mas somos feministas funcionais, né? Não acreditamos em ideologia de gênero, mas fazemos isso funcionalmente, porque acreditamos que homens e mulheres são iguais nesse aspecto também. Então, o meu marido ele tem a obrigação de lavar roupa, de lavar louça, de cuidar da casa e das crianças, porque eu saio para ganhar dinheiro. E não é assim. A mulher foi chamada para ser boa dona de casa. Infelizmente, o mundo não aceita isso, mas é assim mesmo, esse é o papel delas. O nosso é diferente, né? Eu ouvir aquilo que a palavra de Deus faça. Não importa o quão retrógrado isso possa parecer. Crianças no culto. Se eu levanto com meu filho durante o culto e ele para de chorar, ou com a sua birra, como devo proceder? Deixo chorando ou faço a sua vontade? Como não atrapalhar o culto? Bom, duas coisas que não cabem na mesma frase. Criança no culto e não atrapalhar o culto. A pergunta é, será que a criança, por ela chorar, uma criança pequena, será que ela realmente atrapalha o culto, irmãos? Sério, atrapalha quem? Eu digo assim, como pastor aqui, não me atrapalha. Irmã. É isso. A criança está em treinamento, né? Ela está em treinamento. Então, a postura da igreja é muito importante também, a paciência da igreja. É claro que eu não estou falando de pais
negligentes, né? De pais que deixam a criança fazer o que quer. Eu estou falando de pais que estão educando, que estão ensinando, né? Então, ela vai chorar? Ela vai chorar. É claro que você não vai deixar ela chorar 2 horas de culto, mas deixa ela chorar um bocado, né? E você precisa ir lá fora conversar? Vai lá fora, conversa, precisa disciplinar, discipline, né? Faça o que você precisa fazer e volte. Ensine a ela que a manipulação dela não cola contigo. Porque essa é a questão, né? Ela chora, você levanta, ela já, pumba, entendeu a mensagem, né? Então, eu controlo a minha mãe, porque eu sei que aqui eu não posso fazer barulho, eu faço barulho e ela vai comigo lá para fora. Então, ela já aprendeu, ela já entendeu, né? Então, se você precisar se levantar e precisar sair, que seja para conversar com ela, corrigi-la e voltar com ela para o ambiente de culto. Ou, às vezes, acalmar. Às vezes, a criança está doente, às vezes, a criança está impaciente. Você vai lá fora, dá uma água, leva no banho e volta e senta, né? Então, tem toda aquela história. A gente precisa procurar lugares estratégicos para sentar, né? A gente precisa ter discernimento com as crianças maiores. É uma coisa que o Areb tem lutado muito lá na nossa igreja, para que isso não vire... Porque criança pequena chorando no culto parece que é sinal de Wi-Fi, né? Começa uma, já começa outra, pronto, é pandêmico, né? E aí é interessante também, porque aí os burros velhos também começam a levantar para ir no banheiro, né? Então, assim, o comportamento da própria igreja é muito importante. Quanto mais barulho eles fizerem, mais silêncio faça você que é adulto e que não tem filho. Mais quieta fique você, porque o silêncio ajuda a fomentar um ambiente de silêncio, né? Então, quando a gente vê que a igreja está agitada, e a gente adulto fica agitado também, aí comenta alguma coisa com alguém, olha para trás para ver o neném chorando, então está todo mundo levantando, vou levantar também, vou no banheiro, vou beber água, né? Então, a gente entender que é um momento solene ajuda a que as nossas crianças também entendam isso. E nós que já passamos dessa fase, temos que ter paciência. As moças que são solteiras, ajuda, senta com a esposa do pastor, que tem 3 crianças, e o pastor está no púlpito, ou o diácono que está de plantão, né? Sejam sensíveis, vocês que já têm filhos mais velhos, criados, para ajudar as mães de crianças pequenas na hora do culto, para que elas não fiquem tão assoberbadas. Eu vejo o que me atrapalha não é o choro da criança, porque isso é uma coisa do universo da criança pequena, é chorar. Mas o que me atrapalha é quando a igreja acha que isso é algo atípico. Tipo assim, todo mundo... Gente, é uma criança chorando. Sério mesmo? Que você perdeu a sua atenção porque um bebê está chorando? Isso aí me atrapalha. E me atrapalha também brinquedos que são barulhentos. Barulhentos. Né? Traz um bonequinho de plástico, se vier, traz um boneco de borracha, Uma vez eu estava pregando aqui, uma criança pegou um carrinho de flexão lá atrás, puxou e foi de ponta a ponta. Eu fiquei só esperando, assim, porque ficou meio tenso, assim. O carrinho... E eu assim, né, vai bater na parede. Vai bater na parede. Deixa eu voltar aqui, aí bateu na parede, foi onde eu consegui me recompor para pregar. Mas criança no culto nos lembra que é exatamente aqui que elas devem estar, irmãos. E aí, vou até falar de um testemunho aqui. Recentemente, as nossas crianças ficaram no culto. Então, por muito tempo, a gente teve um departamento infantil durante o culto público. E eu me arrependo muito disso. De privar as nossas crianças do culto público. Me arrependo porque as crianças precisam ficar no culto. E me arrependo também porque, irmãos, se eu soubesse que os problemas seriam, sabe, problema de escala, coisa chata. Escala de professor e tal, o professor não vem, tem que chamar alguém. Acabou, não tem mais esse problema. Está todo mundo aqui, os professores são os pais, todo mundo é o panelão, sabe, já viu aquelas, na África, o Levi, o missionário da nossa igreja, estava mostrando, todo mundo comendo no mesmo panelão. É assim, todo mundo come no mesmo panelão aqui. É interessante que a igreja chegou até onde chegou assim. Sim.
Nunca houve isso na história da igreja, gente. Nem no Antigo Testamento, nem na era apostólica, nem na era pós-apostólica, nem na época da Reforma Protestante, nem na época dos puritanos. Nunca houve. Retirar as crianças do culto é uma prática mega moderna. Não tem 30 anos que se tira a criança do culto. Se tem, tem 40. É agora. Né? Então, esses dias até uma moça escreveu para mim dizendo: você fica falando desse negócio de criança no culto, quem te garante que isso vai dar certo? De onde tu tirou isso? Eu falei: gata, de onde tu tirou que não é para ficar? A novidade são vocês que estão trazendo. Né? Na história, em toda a história da igreja, isso nunca aconteceu. As famílias sempre cultuaram juntas. Né? Então, é novidade. E a gente tem que... Toda novidade que aparece, principalmente no contexto do Evangelho, a gente precisa se perguntar: está no crivo da palavra de Deus? Né? E aí a gente precisa fazer assim, né? Se readequar àquilo que a palavra de Deus fala. Amém. Simone, como você vê essa questão de ter muitos filhos em relação a controle de natalidade? Se não tiver problema extremo nenhum, ser aberto a quantos Deus mandar? Essa pergunta é até engraçada, né? Será que eu devo me sujeitar à vontade de Deus? Em outras palavras. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Gente, a gente precisa entender que planejamento familiar, como nós conhecemos hoje, nasceu com o movimento feminista. A gente pode não saber a história, mas é. E nasceu não só para tirar a mulher, porque o que o movimento feminista queria era isso, né? Vamos libertar a mulher das amarras da família, porque quem oprime a mulher é o marido, são os filhos, é o trabalho de casa, então vamos tirá-la desse contexto. Não foi só para isso. A mulher que engendrou e que idealizou a pílula anticoncepcional, que é a feminista Margaret Sanger, feminista de primeira onda, que voltou com toda na segunda onda, ela foi a mulher que criou a clínica, que hoje é conhecida como a maior clínica de aborto, a Planned Parenthood, né, que era para controle de natalidade, só era para cuidar da doença das mulheres e para ajudá-las a prevenir algumas doenças e prevenir filhos. Né. Ela era uma mulher promíscua, que abandonou o marido e os filhos e foi viver loucamente. E a pílula anticoncepcional dava esta possibilidade. Olha que contexto legal, que pano de fundo legal que a pílula anticoncepcional foi forjada. Para que a mulher pudesse viver a sua vida loucamente, sem colher consequências disso, sem precisar engravidar. Né? Então, o que nós temos hoje como planejamento familiar, o que nós temos hoje sobre a ideia de receber filhos, foi fruto desse movimento. A ideia é a seguinte: nós temos filhos para nos satisfazer. O que te satisfaz? Um menino e uma menina? Ponto. O que te satisfaz? Um filho, para chamar de seu, né? Para dizer que eu fui mãe. Então, é isso. Mas aí, um cachorro? Perfeito. Né? Mas aí vamos ver o que Deus fala sobre isso. E aí, quando você vai para o que Deus fala sobre isso, você vai lá para o Salmo 127, você vai ver a beleza que tem ali. Né? Quando a palavra de Deus fala: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Bendito, bem-aventurado é o homem que tem muitos filhos. É isso que Deus pensa. A gente não pensa assim, porque a gente está contaminado pelo pensamento do mundo. Mas se a gente quer reformar os nossos pensamentos, a gente precisa perguntar: o que Deus pensa disso? Né? Eu vou falar para vocês, eu não conheço nenhuma família cristã que diga para mim: eu me arrependi de ter tido meu 3º, 4º, 5º, 6º filho. Eu me arrependo. Eu preferia que ele não tivesse nascido. Não conheço. Agora, conheço dezenas de centenas, e eu estou entre essa conta, que dizem: eu podia ter tido mais filhos. E não tive por falta de fé. Porque eu disse: 4 já deu, né? Já dei minha contribuição ao mundo, a gente não tem mais dinheiro para isso, o Areb saindo do seminário, vai ser pastor, a gente não tem dinheiro, chega. Uai, gente, mas
E aquele que veste as ervas do campo, né? Aquele que alimenta os pássaros, e o Salmo diz que se ele vira o rosto, eles morrem, né? Se ele deixa de dar alimento, eles morrem, né? Então, a gente precisa se responder sempre uma pergunta. O motivo pelo qual você quer parar de ter filho é um motivo santo e justo ou é um motivo egoísta? Eu acho que essa é a pergunta básica. Eu acho que a gente precisa se responder isso. Por que eu quero poucos filhos? Por que eu não quero filhos? E se você perceber, raramente tem um motivo justo. Geralmente, são motivos não só impiedosos, como egoístas e mundanos, como querer viajar mais, ou querer ter uma casa própria, ou querer ter uma vida folgada. Nada disso é errado. Isso é errado à custa do mais importante. Né? Não é errado você ter dinheiro, você viajar, não, de jeito nenhum. É bênção de Deus. Mas uma coisa não pode excluir a outra. Então, quando nós pensamos no nosso próprio conforto, né? Nós vimos lá Matthew Henry comentando lá sobre a mulher de Provérbios 31, ele comenta que uma pessoa que tem família não ama a sua cama excessivamente pela manhã. Uma pessoa que tem uma família para cuidar. Né? É isso. É trabalho, é luta, é choro. Mas, no final, o propósito de Deus está sendo cumprido, que é o final do Salmo 127. Né? Feliz o homem que enche deles a sua aljava. E aí ele diz, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E esse trecho é lindíssimo, porque dá a ideia da descendência passando, dá a ideia daquele pai que encheu a aljava de filhos agora estar velho, e haver uma contenda, e os filhos que ele criou agora vão lá e falam, espera aí, papai, eu vou assumir isso aqui. Né? E a gente vê isso, é lindo a gente ver isso. Como que a gente vai indo para o banco de trás do carro? Nossos filhos agora dirigem. Né? Como que eles agora passam a cuidar de nós? Um dia desse eu passei mal em casa, e os filhos estavam em casa, e vomitei. Por fim, estava sentada no corredor, mas percebi que melhorei. E aí, Lucas se ajoelhou do meu lado e disse... Lucas é um mão de 1,85 m, ajoelhou do meu lado e falou, mãe, eu vou levar você para o hospital. Eu falei, não, filho, eu estou bem. E ele disse, eu não perguntei se você está bem. Eu vou te levar ao hospital, vá trocar sua roupa. Eu falei, tudo bem, filho. Vamos lá. Esse movimento foi Deus que criou para ser assim. A gente está passando, agora a gente está entregando o bastão para eles. E agora eles vão tomando as decisões por nós. E a gente que é velho, a gente precisa aprender a deixar de ser orgulhoso, né? E abaixar a bola e deixar a próxima geração assumir e ficar quietinho, sentado no banco de trás, deixando os filhos agora decidirem por nós. Né? Então, a ideia do texto é essa. Né? A gente tem uma ideia muito politicamente correta de que eu não quero ter filhos para cuidar de mim na velhice. Mas filhos foi feito para cuidar de você na velhice, sim. Foi Deus que instituiu assim. Né? Lembra da história do Corban? Eram homens que diziam assim, olha, eu vou pegar o dinheiro que eu gastaria no cuidado do meu pai e vou dar para a igreja e vou dizer, é Corban, é oferta ao Senhor, e não preciso mais cuidar do meu pai. Isso é abominável. Né? A palavra de Deus fala que aquele que não cuida dos seus pais, corvos no ribeiro lhe arrancarão os olhos. Então, é uma ordem, é um mandamento, é uma honra, é um prazer cuidarmos dos nossos velhos. Quem vai cuidar dos velhos se esses velhos não têm filhos? E não tem muitos filhos. Eu estou lidando com a avó do meu genro e da minha nora agora, que são irmãos. A avózinha deles está com aquela doença degenerativa. Né? Em 6 meses ela parou de andar, ela está usando aparelho, ela está morrendo. E ela tem 3 filhos e não sei quantos netos, e estão todos ali em volta dela, revezando para dormir com ela, lutando pelo home care. Está todo mundo ali integrado. Um vai fazer compras, outro vai para a farmácia. É isso. É isso. Né? Então, Deus fez para ser assim. E aí a gente quer implantar um novo modelo, baseado nas nossas brilhantes ideias, sobre como o reino de Deus deve ser. Né? E aí quem perde é a igreja também. Né? Porque, como o Vod Balkan fala, e eu disse a vocês, a gente tem cada vez menos filhos, ensina cada vez menos o evangelho para eles, e ele diz que na América hoje é preciso 2 famílias cristãs para dar um único cristão para a próxima geração. Né?
Exatamente. Então, a gente precisa repensar isso aí. E esses casais não sabem o que estão perdendo. Essa aqui é a verdade. Eu tenho até brincado. Rolê legal é rolê com criança chorando, gritando, correndo. Aí cai, já vem com um galo aqui, daqui a pouco já está sorrindo de novo e vai, e se levanta e tal. Rolê legal é assim, irmãos. Com criança, né? A gente tem 3 filhos. Quando a gente chega numa lanchonete, uma mesa só para nós. Uma mesa só para a gente. E sobre isso que a irmã Simone falou sobre cuidar dos pais na velhice, eu estava até brincando com a minha filha de 10 anos. Eu estava falando sobre isso. Um dia a gente vai ficar velho. E quem vai cuidar da gente são vocês aí. Um leva para o hospital, o outro faz comida, o outro troca. Ah, pai, eu não vou ficar trocar as fraldas. Eu não sei quem vai, mas alguém de vocês aí vai, né? É um sustento, faz parte da aliança do cuidado, né? Esses dias foi um casal, uma família na nossa igreja. Eles são missionários no Pará. E foi o marido, a mulher e 6 filhos. E o irmão dele com a mulher e os 11 filhos. E vovô e vovó estavam lá. E aí eu falei, gente, que família linda. E eu perguntei, quantos netos a senhora tem? Aí ela, por enquanto, 43. Aí eu falei, gente... Aí nasceu aquela pontinha de inveja, né? E eu tive que guardar a minha inveja, engolir o meu pecado, né? E dizer, bom, eu plantei pouco, então eu vou ter pouco. Porque eu plantei só 4. Porque eu quis. Porque eu liguei as trompas no quarto filho com 27 anos. Né? Podia ter aí mais uns 3, 4 atrás de mim. Né? Mas plantei pouco. Vou colher pouco. Né? Ela plantou muito, está colhendo muito. Né? Tá sendo fartamente abençoada nesse mundo. Amém. A minha igreja divide as crianças no culto. Como nós podemos fazer essa adaptação das crianças ficarem no culto? Observação. A comunidade da igreja demonstraria resistência para isso. E alguns pais não têm a prática de preparar as crianças para isso. Uma igreja que teria resistência para aceitar crianças no culto, rejeitar parte do povo de Deus, não faz o menor sentido. Né? Nós passamos por isso, eu e Oreb, algumas vezes, de estarmos frequentando igrejas antes dele ser pastor e das crianças tirarem as crianças, e é muito simples, né? Assim como a questão aí das 3 esferas, né? Estado, igreja e família. Do mesmo jeito que o Estado não pode ir na sua casa dizer o que você deve fazer com o ensino e a educação dos seus filhos, a igreja também não pode dizer para você, não traga seu filho para a igreja. A igreja não pode fazer você pecar contra o seu filho, porque não trazer o seu filho para o culto é pecado contra o 4º mandamento. Então, uma igreja ela não pode te obrigar a não cumprir um mandamento de Deus. Isso não existe. Né? Então, você nem precisa se reportar a ninguém, na minha opinião. Você simplesmente leva os seus filhos para a igreja. Né? Você simplesmente vai para a igreja com os seus filhos, porque o lugar de criança é na igreja, com os pais, do lado do papai e da mamãe. Né? Então, mas agora precisa-se ter toda uma burocracia, né? Precisa, de repente, fazer um pedido ao conselho especial para que as crianças sejam, né? Entrem na sala do rei, né? Se conceda um cetro para que ela entre. Isso não existe, gente, isso é uma loucura. É uma loucura. Mas nós chegamos a esse ponto. Né? E eu acho que a culpa é nossa. Porque a gente não controla os nossos filhos e a gente tem preguiça de ensiná-los, e é muito mais fácil a gente se desfazer deles, né? Como é muito mais fácil você terceirizar qualquer coisa, né? Você vai lá, paga, né? Você vai lá, contrata, e você não se aborrece, né? Você não se preocupa. E ainda nessa pergunta, como era a sua logística com 4 filhos no culto? Você se sentia pressionada por ser esposa de pastor com relação ao bom comportamento dos filhos? Rapaz, eu me sentia pressionada porque eles eram terríveis, mas eu não me sentia pressionada por ser esposa de pastor, não, mas por ser crente. Porque eu achava, as pessoas vão olhar para mim e falar, essa mulher não disciplina os filhos dela? Né? E mal sabiam que eu disciplinava muito, mas eles eram corações duros. Né? Eu acho que essa é uma pressão que não deve existir da parte da igreja para com a esposa do pastor ou dos oficiais da igreja, mas é uma preocupação que nós, esposas de pastor e de oficiais, devemos ter.
né, que é de dar o bom exemplo. É óbvio, se a sua casa não anda bem, né, se você não cria seus filhos na disciplina da admoestação do Senhor, e você é liderança, quem vai criar, né? Então, eu acho que isso é importante, sim, né? Agora, quanto à logística disso, era complicado. Era complicado. Eu tinha uma... Está gravando, né? Eu tinha um instrumento de santificação no banheiro da igreja. Ficava numa janelinha, né? Porque eu corria o risco de esquecer. E eu não podia esquecer. Então, eu ia e vinha tranquilamente, várias vezes, para exercer a santificação na vida dos meus filhos, né? Fora que depois do culto, muitas vezes, né? E nesses anos deles menores, a gente morava numa casa pastoral ao lado da igreja. Muitas vezes, acabava o culto e todo mundo dizia, bora comer uma pizza? Eu falava, bora, deixa eu dar um pulinho ali em casa rapidinho. Aí chamava os 4 e tinha fila. E era igual consultório médico. Próximo, resolvia, próximo, resolvia, próximo, né? Então, é uma questão de você ter persistência, né? Essa é a palavra. A gente precisa ser perseverante e consistente com aquilo que a gente crê. A gente precisa se abraçar com esses valores e persistir. Porque, às vezes, a gente tem valores, né, muito caros a nós, mas, na primeira dificuldade, a gente abre mão deles, né? Então, se você entende o que é o culto, e se você entende a importância do seu filho estar no mesmo lugar que o rei de todo o universo está, você vai tomar medidas para que esse comportamento seja efetivo, né? E você pode usar instrumentos também para isso, né? Então, sempre tenha papel e caneta à mão, né? Se seu filho ainda não escreve, pede para ele desenhar o que o pastor está falando. Faça como os puritanos faziam, que se sentavam à mesa do almoço para falar da pregação. Ou, durante a semana, retorne à pregação. O que foi que você entendeu? Fala para... domingo que vem, o pastor vai continuar esse texto. Vamos ler o texto que o pastor vai continuar? E depois você me diz, quando ele pregar nesse verso aqui, você me diz o que você pensou, né? Então, você instiga a criança a domingo estar atenta. Se a sua criança já escreve, dê a ela um caderninho para anotação de sermão. Às vezes, você acha facilmente na internet uns papeizinhos lá onde já está tudo esquematizado. Qual o versículo-chave que o pastor usou? Quais as palavras que você não entendeu? Qual o outro texto bíblico que o pastor usou? Né? E dessa maneira, você vai estimulando o seu filho a prestar atenção. A gente está numa época, por causa de redes sociais, que ninguém mais presta atenção em nada. É tudo picadinho. Né? Você abre uma aba no Instagram, abre outra no Facebook, abre outra no Google. Se um texto... Né? A gente foi do blog para os textos de Facebook, para os textos de Instagram e de Twitter. Então, agora, se te dá um artigo com 2 parágrafos, você não consegue ler mais. E os nossos filhos são fruto dessa era. Como é que eles vão sentar, domingo de manhã e domingo à noite, para ouvir 1 hora de pregação? Se a gente não treinar, eles não vão. Eles vão ser superficiais, como a nossa geração tem sido. Né? Então, até para que eles amem a palavra de Deus e amem a pregação, estimulem, perguntem. Né? De vez em quando, chame a atenção dele. Olha aí o que o pastor está falando. Né? Olha esse texto, abre sua Bíblia. Né? Exija que seu filho abra a Bíblia, mesmo que ele não saiba ler. Mas ele faz parte da congregação. Então, ficou todo mundo de pé para cantar? Levanta, moleque. Todo mundo fechou o olho para orar? Fecha o olho, estamos orando. Né? Ele faz parte disso aqui. Ele faz parte da família do pacto. É interessante, algumas pessoas, eu acho que esquecem de que, pais, né? Esquecem que é uma fase. É uma fase. É uma fase difícil, principalmente entre os 2 aos 4 anos. Então, é 2 anos que você vai ter que ter paciência. Depois melhora, tá bom? Melhora. Não vai ser da noite para o dia, mas ele vai ficar, talvez ele que chorava 2 vezes ao culto, vai começar a chorar 1. Vai levantar 1 vez só, e com 5 anos vai ficar o culto inteiro, já vai começar a compreender. É uma fase. É uma fase. E olha, pastor, tem um mito também, que eu ouço muito. Mas se eu corrigir meu filho para ficar na igreja, ele não vai gostar da igreja. Bobagem. Bobagem. Né? As coisas excelentes da vida são árduas. Né? Então, existem alguns procedimentos dolorosos que você tem que imprimir ao seu filho, né?
E você tem que imprimir, como tomar um remédio. Ele tem que tomar para que ele fique bom, né? Então, ele vai aprender que o motivo dele estar sendo corrigido não tem a ver com o culto, tem a ver com a desobediência dele, né? Então, é isso que a gente precisa deixar claro na mente dele. Ele está desobedecendo, por isso ele é disciplinado. Ele não é disciplinado por causa da igreja, ele é disciplinado por causa do pecado dele, né? Então, isso é uma bobagem, isso é coisa de quem não quer ter trabalho. Amém.